Olá, espectadores do canal Pensarte Artesanato. Espero que curtam o vídeo de hoje e não esqueça, se você gostar do vídeo, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal caso ainda não seja inscrito, ative o sininho das notificações, compartilhe e, se quiser, você também pode deixar os seus comentários e sugestões aí embaixo. Agora, vem comigo! Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui conversando com você sobre a meditação OM, que é uma meditação lúdica. Por quê? Porque nela nós empregamos duas ferramentas da arte, que são o origami e a modelagem, inclusive modelando com base no origami. Então, nós vamos aproveitar esse primeiro momento para falar dessa meditação, sobre o método, explicá-lo. Mas antes eu queria me apresentar, meu nome é Carla, e agradecer à professora Sandra, que nos deu esta oportunidade aqui de apresentar o método em seu canal, e também a professora Celina, que nos cedeu o seu design, a Pomba Tome, para nós realizarmos essa meditação. E agora, falando um pouco sobre a metodologia. O que é a meditação? É a prática da atenção consciente. E qual a importância disso? A prática da atenção, ela nos traz profundo bem-estar pela redução do fluxo de pensamentos, que foi o que aconteceu comigo e por isso minha grande vontade de partilhar, esse bem-estar com vocês. Há uns 9, 10 anos eu tive sérios problemas emocionais e hoje essa realidade ela é muito distante. Eu tenho percebido continuamente a redução do fluxo de pensamentos e muitos dos quais até no nível inconsciente. Então, como isso tem trazido para mim a sensação de relaxamento e isso tem me dado bem-estar e felicidade. É isso que eu quero compartilhar, na verdade, com vocês. E, claro, é muito mais fácil realizar a prática da atenção por meio de ferramentas lúdicas, daí a criação desse método que é a meditação OM. Então, o qual é realizado num ciclo de 7 dias. O primeiro, o segundo e terceiro dia nós fazemos a prática do origami. O quarto dia nós construímos a placa de plastilina e no quinto, sexto e o sétimo dia nós vamos realizar a modelagem. Agora, falando um pouquinho das bases, nós utilizamos essas ferramentas para praticar, para aprimorar a atenção consciente. Então, isso que eu queria falar para vocês. Então, a meditação, ela não é uma concentração, um foco num objeto. Então, na meditação, nós aprimoramos o estado de atenção ao momento presente, ao aqui e agora. Então, a prática de meditação, ela vai nos dar esse aprofundamento. Quanto mais meditativos, mais atentivos nós nos tornaremos ao momento presente. Isto é meditação. Então, esse é o primeiro ponto, a atenção, observação do momento presente, da cena que compõe o momento presente, a observação do corpo que está na cena do momento presente, isso é muito importante, Então, eu estou aqui observando, por exemplo, tendo essa percepção do corpo, dos movimentos corporais, da fala. Também a observação dos pensamentos e sentimentos sem identificação. Não se identifique se o pensamento é positivo ou negativo, se o sentimento ele é de euforia ou te traz um mal-estar. Não se identifique com esse pensamento e sentimento. E também leve essa prática após a atividade durante todo o dia. Desenvolva essa atenção durante todo o dia, tá? Então, a meditação OM, ela vai ser aquele primeiro momento para que você estenda esse estado de observação durante o dia. Muito obrigada. Bem, agora nós vamos falar sobre o que faremos em cada um dos 7 dias do ciclo da meditação OM. Então, lembrando que é uma meditação que envolve modalidades artísticas, o origami e a modelagem. O nosso modelo é o design da professora Celina, a Pomba Tome. Sendo que, antes da modalidade, nós sempre iniciaremos com a meditação silenciosa. Então, no espaço de silêncio, sentados confortavelmente, você vai observar a sua respiração. Então, na verdade, você vai ter a percepção do corpo respirando, esse ar sendo inalado e exalado, observar também os movimentos respiratórios. Na sequência, nós vamos realizar 30 minutos da atividade. O primeiro dia é dedicado ao origami. Nós vamos fazer o origami com auxílio do tutorial da professora Sandra. Inclusive, ela nos ensina a fazer também a leitura do diagrama. Vocês podem acessar o tutorial neste link. Então, assim nós vamos fazer no primeiro dia.
construir o origami com auxílio do tutorial. Se no primeiro dia você ainda tiver tempo de fazer um segundo modelo, desligue o som. Então aqui a gente já vai começar a falar de dicas de fazer as atividades com esse objetivo de meditar, de estimular a nossa atenção consciente, né, a nossa atenção ao momento presente, ampliando essa nossa capacidade de observar o momento presente. Então, desligue o som. O silêncio exterior vai nos ajudar a encontrar esse silêncio interior, isso é muito importante para quem medita, e também o silêncio exterior deixa a mente mais calma, e isso vai ajudá-lo a realizar a atividade também. Bem, este é o primeiro dia, e sempre lembrando, manter o quê? A percepção do corpo realizando a atividade. No segundo dia, nós vamos construir o diagrama. A pombatomia, ela tem muitas etapas, então eu tive uma ideia, vou dar essa dica aqui para vocês, eu construí em 7 etapas, como reunindo os passos. Aqui, por exemplo, eu tenho até o 5º passo. E aí, na sequência, aqui eu tenho o 6º passo. Aqui eu tenho mais 2 etapas reunidas aqui nessa parte, nesse momento do diagrama. Aqui eu tenho 3 a 4 passos. Por fim, eu fiz nessa etapa as marcações, as dobras para fazer essas 2 marcações verticais, e aqui também na próxima etapa do meu diagrama, eu fiz essas dobras para construir aqui as 2 marcações horizontais e, por fim, né, a pomba-tomi, reunindo aqui mais 3 a 4 etapas para finalizar. Então, esse diagrama aqui vai me ajudar, né, a fazer a meditação no terceiro dia, atingir o objetivo que seria o quê? Construir o origami somente com o auxílio do diagrama que eu construí no segundo dia. Então, primeiro dia, construir o origami com auxílio do tutorial. No segundo dia, você vai fazer um diagrama, né? Aí eu dei essa dica para vocês, também com auxílio do tutorial, lembrando de manter o som desligado, manter a percepção do corpo realizando a atividade. No terceiro dia, você vai construir o origami com auxílio do seu diagrama, tá? E algumas dicas, né, para a gente realizar aqui essas etapas, esses dias, né, o primeiro, segundo e terceiro dia da meditação. Como é que nós vamos aproveitar aqui esse momento dessa construção do origami para trabalhar a nossa atenção? Então, o origami ele vai nos ajudar, né, a desenvolver essa atenção, porque através dele nós podemos observar as formas, a simetria, vai ter o estímulo tátil, né? Em alguns momentos, quando nós fazemos os vínculos no papel, nós sentimos o volume no papel, então isso vai estimular, né, essa percepção tátil. Então sempre coloquem, né, tenham a percepção do corpo realizando a atividade. E tanto no primeiro, segundo e terceiro dia, percebam também, fiquem atentos aos pensamentos e sentimentos. Então, ocorreu um pensamento, né, que deslocou você da atividade, tudo bem. Observe esse pensamento, agradeça e volte para o momento presente. Se houve uma conexão com o sentimento, seja um sentimento de euforia ou mal-estar, da mesma forma, observe o sentimento. Lembrem que a meditação ela vai nos ajudar nessa percepção do momento presente, ampliar e aprofundar a nossa capacidade de observação, de atenção, tá? Então, observar, o origami vai nos ajudar, já falei como. Observem sempre mantenham a percepção do corpo realizando a atividade. Observem os pensamentos e sentimentos sem identificação e, muito importante, estenda essa atenção, essa observação durante todo o dia. Então, aqui foi um aquecimento, né? A atividade é um aquecimento para que você possa estender essa atenção durante o dia todo. Bem, agora nós vamos mostrar para vocês o que faremos no quarto dia da nossa meditação Mon. Lembrando que sempre iniciamos pela meditação silenciosa, em seguida a atividade. Aqui é o nosso modelo, a pomba-tomi. Quanto às propostas de modelagem, nós temos 2 tipos. Iniciar pela modelagem de observação, recomendamos isto, né, que seria a reprodução do modelo, fazendo um modelo similar ao origami, e a de releitura, podemos fazer algumas modificações, mas de modo que os modelos fiquem correspondentes. Bem, no quarto dia nós faremos o quê? A placa de plastilina, unindo pequenas porções da plastilina. O tamanho da placa depende do tamanho do origami. A espessura recomendamos de 5 centímetros.
Para alisar a placa, nós vamos utilizar uma faca de corte liso, sem ser serrilhado. Na sequência, faremos o modelo, né, o desenho, utilizando o próprio origami e, em seguida, o recorte. Vamos dar continuidade à etapa da modelagem para o 5º, 6º e 7º dia da meditação 1. Hoje nós vamos fazer a modelagem de observação. Para esse tipo de modelo, deste origami, a Pomba-Tomi, é interessante marcar o ponto central, né, e também os eixos, para a gente localizar algumas referências importantes e não perder as medidas de altura, tá? Porque à medida que a gente vai modelando, a gente pode perder essas referências. Então, com auxílio do ponto central e do eixo, a gente consegue facilmente localizar esses pontos aqui, por exemplo. Da mesma forma, este ponto aqui. E também você pode fazer a impressão, né, do origami na placa de plastilina, como eu falei, e no próprio modelo, para a gente obter o desenho e as referências da forma. Então, nós vamos iniciar a modelagem com o recorte. Então, é sempre bom aprofundar o desenho, porque vai ser a referência para a gente recortar a massa de modelar, recortar o material. Então, neste primeiro momento, eu vou fazer o recorte de apenas um lado, para mostrar como é que nós vamos fazer esse recorte. Então, nós vamos fazer o rebaixamento da asa em relação ao corpo e da cauda em relação à asa. Vamos lá. Então, sempre lembrando que nosso objetivo é meditar. Então, coloquem, né, mantenham a percepção do corpo ao realizar a atividade, com calma, em silêncio, estimulando a afetividade. Então, vejam, inclusive, aqui nessa peça, que eu marquei, né? Então, a gente faz a transferência com auxílio do compasso para o modelo aqui da massa de modelar. Então, eu marquei o ponto central, né? Depois a linha para ver, marcar esses pontos de referência, localizar esses pontos e esse aqui, como eu falei para vocês ainda há pouco. Então, vejam que eu estou rebaixando a asa em relação ao corpo. Podemos utilizar as mãos como auxílio durante a modelagem. Na verdade, a mão é o nosso principal instrumento de modelagem. Então, nesse caso de recorte, a gente, claro que precisa utilizar a espátula para nos auxiliar. Então, vejam que agora eu estou fazendo o rebaixamento aqui da cauda em relação à asa. Sempre me atenho na referência para a gente não perder, e se perdermos, nós podemos utilizar o compasso, o nosso modelo, para colocar as referências no seu devido local, de modo a reproduzir o modelo mais próximo possível, né, na massa de modelar.
Vou mostrar para vocês agora uma outra proposta, que é a modelagem de releitura, onde faremos algumas modificações, mas mantendo a correspondência entre os modelos. Lembrando que a modelagem é sempre feita no 5º, 6º e 7º dia da meditação 1. E sempre nós vamos iniciar pela peça recortada. Então, nós faremos o modelo utilizando o origami na placa de plastilina, depois o recorte, e iniciamos a modelagem a partir dessa peça recortada, desse modelo recortado. E vejam que eu fiz a transferência das medidas com o auxílio do compasso, da mesma forma, porque alguns pontos são importantes que a gente marque, né? Este ponto. Para que fique o mais correspondente possível com o modelo original, que é a nossa pomba Tomi. A forma de recorte é a mesma, né, da modelagem de observação. Então, vamos começar.
Olá, meu amigo, minha amiga, que bom! Realizamos a meditação com a pombatomia, o design da professora Celina, o tutorial da professora Sandra, e eu queria fazer um breve resumo da técnica de meditação. No primeiro, segundo e terceiro dia nós trabalhamos com origami, no quarto dia fazemos a placa de plastilina, o desenho e recorte, e propusemos 2 tipos de modelagem, a modelagem de observação, basicamente vocês podem fazer com auxílio dessa espátula e retirando o material desta para esta zona, fazendo o rebaixamento, né? E desta para esta. Sempre quando retirarem o material, retirem no sentido do encontro entre as partes, para evitar um enfraquecimento, né, dessas regiões e, de repente, até o rompimento. Na modelagem de releitura, nós fizemos algumas modificações, aumentando o volume desta zona e desta, fizemos uma depressão e demarcamos o bico. Sempre lembrando que a meditação ela tem como objetivo principal utilizar essas modalidades para aprimorar a atenção consciente. Muito obrigada!